Bem-vindo de volta a uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu vou começar os meus estudos de matemática, então eu queria meio que documentar o meu processo de aprendizagem e como eu vou evoluindo, os meus erros, para deixar marcado e para eu melhorar. Eu comprei um livro, Matemática Básica, do VHS Lins, que é o Victor Lins, né? Edição definitiva de capa dura, de 524 páginas. O que ele vai ensinar aqui vai ser em 6 partes. Ele divide. Parte 1 é a lógica, a parte 2 é a aritmética, a parte 3 é a estatística, a parte 4 é álgebra, a parte 5 é espaço e a parte 6 é representações. Também tem os símbolos matemáticos, fora isso, né? Orientações para estudar matemática, resoluções. A capa é do Fibonacci. Logo no começo tem uma frase do Henri Poincaré, que ele diz assim, ó: aquele que conheceu apenas a aritmética não viu a matemática. O verdadeiro matemático não se contenta com demonstrar, quer compreender. A ciência não é apenas uma coleção de fatos. É também um processo, uma estrutura lógica, onde a beleza reside não apenas no resultado, mas na harmonia do todo. E essa harmonia, essa economia de pensamento, é o que torna a matemática tão poderosa e tão bela. E eu escrevi assim em cima: economia de pensamento faz ainda mais sentido no mundo moderno com as IAs, né? Com a inteligência artificial. Ela opera por zeros e uns, né? Cérebro bayesiano, álgebra booleana. E ela funciona muito bem a partir da matemática, da lógica matemática. E ela tá fazendo muitas pessoas não conseguirem pensar por si próprias, porque ela economiza demasiadamente o pensamento. Bom, eu pulei para a página 339. Essa parte eu não li. Eu comecei na parte de lógica e é assim, tá assim: como saber se eu tenho boa base em matemática? Existe uma forma certa de estudar matemática? Matemática é difícil? O que fazer? Como saber se eu aprendi algo e avançar? Tá, B1. Como saber se eu tenho boa base em matemática? Como saber se consigo pilotar bem um jato? Ora, eu devo me testar com alguns conhecimentos teóricos sobre pilotagem e também me testar voando e avaliando o desempenho do voo. Como saber se sou um bom jogador de xadrez? Ora, eu devo resolver alguns puzzles para avaliar minha capacidade de reconhecer bons movimentos e também jogar algumas partidas de xadrez para ver como me saio na prática contra um adversário. No fim, faço a revisão da partida e revejo meus erros. Ou seja, a única forma de saber se você tem uma boa base é resolvendo uma bateria de questões de matemática básica e avaliando o seu desempenho, vendo forças e fraquezas. B2. Existe uma forma certa de estudar matemática? A resposta é que não. Cada um se identifica com uma abordagem diferente para estudar e, contanto que você passe a sentir sua abordagem funcionando, estará no caminho certo. Porém, há alguns princípios que é consenso para a maioria dos que estudam matemática com sucesso, como estudar por livros, anotar suas ideias diferente durante a leitura, escrever definições e demonstrações com as suas próprias palavras e do seu jeito, analisar exemplos resolvidos e procurar por padrões, orientar o seu estudo à resolução de exercícios e aprender com seus erros. Se você conseguir seguir esses princípios e adaptar a metodologia geral para algo que funcione para você, no seu ritmo e rotina, tenho certeza que sua formação será brilhante. B3. Matemática é difícil? O que fazer? Com toda a humildade possível, você deve aceitar esse mundo novo, que você vai ter que engatear para aprender, que haverá dificuldade,
que você vai ter que aprender o idioma abstrato da matemática para sequer conseguir ler o que está nos livros, que será um processo. Viva esse processo. Enquanto o meio acadêmico fizer sentido para você, é porque ele está cheio disso. Peraí, não entendi. Tá. Viva esse processo. Enquanto o meio acadêmico fizer sentido para você, porque ele está cheio disso. A dificuldade não é sua, mas de todo mundo que estuda matemática. Sinta-se acolhido pela comunidade e respeite o processo. Não tente se livrar das dificuldades, mas aprender a conviver com elas e entender que, depois de um tempo, o que era difícil vai se tornar mais fácil e outros desafios virão. B4 é uma bomba. Brincadeira. Como saber se eu aprendi algo e avançar? Vamos supor que você está estudando sobre polinômios. No primeiro contato, você estuda e resolve questões a nível de vestibular. Será que isso vai ser suficiente para o que você vai precisar de polinômios na faculdade? Provavelmente não. Daí você estuda polinômios na faculdade e resolve questões a nível superior. Será que isso vai ser o suficiente para dar uma aula a nível superior sobre polinômios? O mais provável é que não. O que deduzimos disso? Tá, aqui tá, eu acho que tá errado, né? Seria melhor: o que você deduz disso é que o que você precisa de um objetivo com aquele estudo, um parâmetro para saber quando está bom. Estabelecendo o parâmetro, você se testa por meio de questões e com um grau de acerto você pode seguir em frente para outros assuntos. A hora de avançar para um novo conteúdo é aquela em que o seu parâmetro de avanço foi atingido. A definição do parâmetro de avanço depende do seu objetivo. Se for um vestibular, por exemplo, um bom parâmetro de avanço é conseguir resolver uma série de questões anteriores daquele assunto no vestibular. Tem uma frase do Bertrand Russell: a matemática, longe de ser uma atividade fria e mecânica, é uma fonte de deleite estético e um exemplo supremo de lógica pura. Ela nos oferece um refúgio contra a confusão do mundo, com sua estrutura cristalina e beleza abstrata. Bom, o Bertrand Russell, ele é um logicista, né? O que quer dizer que ele acredita na tese de que a matemática pode ser reduzida à lógica, ou seja, que todos os conceitos e teoremas matemáticos eles podem ser derivados de princípios lógicos. A primeira parte que a gente vai desenvolver é da lógica. A gente já leu essa parte. Matemática, além de lidar com números e operações, é essencialmente a ciência do raciocínio. No centro de toda a construção matemática está a lógica, meio fundamental que nos permite construir argumentos de maneira precisa, confiável e atemporal. Mas, ao final, o que significa pensar logicamente? Como o raciocínio lógico-matemático difere da intuição comum? Vamos investigar isso. A palavra lógica tem origem no grego logike, que significa razão ou pensamento. De forma simples, podemos dizer que a lógica é o estudo das regras que governam o pensamento correto. Na prática, ela nos permite distinguir argumentações válidas de falácias e estruturar ideias de maneira mais rigorosa. Ou rigorosa, no caso, né? Só. Definição de lógica. A lógica é a área da matemática que estuda os princípios do raciocínio formal, investigando regras, estruturas e relações que garantem a validade de argumentos. No caso, a lógica proposicional, ela é onde ocorre o casamento da filosofia com a matemática. Tem uma definição do que é um argumento que eu vi
aula do Devanil, que ele deixou. Devanil é o Alimente o Cérebro, o canal de um youtuber brasileiro, que ele fala assim: o que é um argumento? Uma série conectada de proposições que tem a intenção de dar razões a outra proposição. Ou seja, imagina um retângulo escrito proposição, onde estão as premissas, uma seta onde está escrito razão, apontando para proposição, que é a conclusão. No caso, a lógica básica veio do sistema aristotélico, né? Princípio de identidade, A é igual a, princípio de não contradição, o A e o não podem ser simultaneamente sobre o mesmo aspecto. Ou seja, o A e o não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. E o princípio do terceiro excluído, né? Tem o A ou não há uma terceira opção. Ou é A, ou é verdadeiro, ou o seu contrário é verdadeiro. Ou algo é verdadeiro e o seu contrário é falso, ou algo é falso e o seu contrário é verdadeiro. O arranjo que o Aristóteles faz é o do raciocínio dedutivo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É uma proposição verdadeira, todo homem é mortal. Sócrates é homem, é uma proposição verdadeira também, logo Sócrates é mortal, proposição verdadeira. Isso é tautológico. Isso é uma asserção, é uma asserção tautológica. Aqui que é uma asserção, é uma afirmativa. Todo homem é mortal é a premissa 1, é a maior, que parte dessa generalização. Todo homem é mortal. Tem a premissa 2, que é a menor. O Sócrates é um homem. E a conclusão, que é uma outra proposição, logo Sócrates também é mortal. E isso se encaixa com a definição mais formal do que seria um argumento. Essa coisa matematizada. Isso é, que a conclusão ela se segue das premissas. Então há uma concatenação. Também tem um outro exemplo de uma falácia formal. Ó. Todo A é B, todo C é B. Portanto, todo A é C. A falácia informal. O Cristo Redentor é feito de átomos. Átomos são invisíveis. Logo, o Cristo Redentor é invisível. É bem escrachado para mostrar que isso é falso, é uma falácia. Tem uns símbolos mais básicos, né? Que é o L virado para a direita, para baixo, né? Que é o símbolo de negação. Ou seja, quando ele está, por exemplo, do lado do P, significa não P. Tem aquela seta onde tem duas retas e um V virado para a direita, que implica, ou seja, é se, então, ou seja, se A, então B. Se a rua está molhada, então choveu ontem. É uma condicional. Tem um outro C que também pode significar o mesmo que a seta, que implica. Tem uma seta que é para os dois lados, para a direita e para a esquerda, que é igual o da implica, só que tem os dois lados, duas retas paralelas e essa seta dos dois lados, que significa se, então se. Não, se e somente se. E esse se e somente se é uma bicondicional, ou seja, o A só pode ser verdadeiro se o B também for verdadeiro. Então uma depende da outra. E eu acho, pesquisando aqui, que esse se e somente se veio da teoria semântica do Tarski, da verdade do Tarski, que ele pega a linha aristotélica de verdade como correspondência da realidade, né? Bom, mas esse se e somente se é um conectivo lógico que estabelece uma relação de bicondicional entre duas proposições.
em termos simples, significa que uma proposição só é verdadeira se e somente se a outra também for verdadeira e vice-versa. Ou seja, ambas as proposições devem ter o mesmo valor de verdade para que a bicondicional seja verdadeira. Tem uma que é 3 retas paralelas juntas, que é se e apenas se. E tem o tiozinho sozinho, que é negado. Tem o V para cima, é um V mais espaçado no caso, né? Que significa conjunção lógica. A conjunção lógica é uma operação na lógica matemática que pode ser ligada à operação de interseção de conjuntos. A conjunção é representada pelo conectivo lógico, que é o Vzinho para cima, em programação por AND, ou o EE, só que o E diferente, aquele E que parece um 8, que é igual à letra E, exemplo, João, conjunção lógica Maria, vão ao mercado. A conjunção lógica pode ainda ser representada pelo símbolo do produto. Tem a conjunção, tem a lista, a tabela de verdade, né? Tem a seção para o A, tem a seção para o B e tem o A com o símbolo de conjunção lógica com o B. Se A é verdadeiro, B é verdadeiro, a conjunção é verdadeira também. Se A é verdadeiro e B é falso, a conjunção é falsa. Se A é falso e B é verdadeiro, a conjunção é falsa. Se A é falso e B é falso, a conjunção também é falsa. Ou de forma equivalente, tem o 1 e o 1, então a conjunção é verdadeira. Tem o A1 e o B0, então a conjunção é falsa, 0. Tem o A0, tem o B1, então a conjunção é 0, falsa. E A0, B0, a conjunção também é falsa. Tem a disjunção lógica, que é o operador OU, em inglês OR. É uma operação lógica que utiliza em lógicas digitais, utilizado em lógicas digitais e em lógicas matemáticas. Seu operador é o símbolo o V para baixo, espaçado, um pouquinho espaçado, na verdade. Em algumas linguagens de programação, o operador normalmente é uma barra vertical, tá? Em outras, a disjunção é representada por 2 barras verticais. Pode ainda ser representada pelo símbolo da soma. A disjunção está intimamente relacionada com a operação de união de conjuntos. A disjunção pode também ser exclusiva, o que não se relaciona com esse artigo. Ver disjunção exclusiva. Deixa eu ver. Tá, em lógica binária, ocorre apenas 2 estados. Verdadeiro, representado pela letra V, ou pelo número 1. Falso, representado pela letra F, ou pelo número 0. A disjunção é uma operação que verifica a seguinte tabela: A é V, B é V. Então, a disjunção é verdadeira. Que? Eu achei que não poderia. A é V, B é F, a disjunção é verdadeira. A é F, B é V, então a disjunção também é verdadeira. Se A é F, B é F, a disjunção é falsa. Voltando, muitas vezes tomamos decisões com base na intuição, ou seja, em uma percepção imediata e subjetiva da realidade. No entanto, a intuição pode nos enganar. A lógica, por outro lado, estabelece um método rigoroso para avaliar a veracidade de proposições e a validade de argumentos. Exemplo 1. Considere a afirmação: se um carro está molhado, então choveu. Embora essa afirmação pareça intuitiva, ela não é necessariamente verdadeira. O carro pode estar molhado por outros motivos. Pode ter sido lavado, pode ter sido atingido por um
aspersor de jardim, etc. A lógica nos ensina a questionar premissas e buscar relações bem fundamentadas entre elas. A habilidade de raciocinar logicamente é um dos aspectos mais cobrados em provas de concurso, testes de inteligência e exames acadêmicos. Questões de raciocínio lógico desafiam o candidato a organizar informações, identificar padrões e tirar conclusões corretas a partir de um conjunto de premissas. Estudar lógica matemática não apenas melhora o desempenho em provas, mas também fortalece o pensamento crítico e a capacidade de argumentação em qualquer área do conhecimento. Neste capítulo, meu objetivo é tornar o leitor capaz de reconhecer e construir argumentos lógicos sólidos, algo essencial tanto para a matemática quanto para a vida cotidiana. 1.2 Sentenças. A lógica se fundamenta no estudo das sentenças e proposições, pois são elas que estruturam todo o raciocínio matemático. No dia a dia, usamos a linguagem de forma natural e muitas vezes ambígua. A matemática, no entanto, exige uma precisão absoluta em sua comunicação. Para isso, devemos compreender bem o que constitui uma sentença matemática e como diferenciá-la de outras operações linguísticas. Definição 1.2 Sentença. Uma sentença é uma expressão linguística que transmite uma ideia completa, podendo ser classificada como verdadeira ou falsa, mas nunca ambas ao mesmo tempo. As sentenças podem ser classificadas em dois tipos principais. Dando uma rápida esclarecida também, eu acho que eu não defini proposição, né? Proposição, vem da própria palavra, né? Propor. Só que esse propor é propor algo com valor verdade, com valor lógico, com a valoração lógica. Isso é, algo tem que ser verdadeiro ou falso. Independente de ser verdadeiro ou falso, aquilo, se ele é uma declaração, uma afirmação que possui esse valor lógico de verdadeiro ou falso, mesmo que ele seja falso, ele ainda possui valor na lógica. Então a proposição seria isso, essas declarações que podem ser verdadeiras ou falsas, que ela compunham esse bloquinho do silogismo do Aristóteles, que é premissa maior, premissa menor e a conclusão, onde há meio que essa repetição do termo, né, de três termos. Tem todo homem é mortal. Então, todo e o homem imortal são três termos. Não, Sócrates é um homem. A repetição do homem na primeira premissa e na segunda premissa. Logo, Sócrates é mortal. Então, tem a repetição da todo homem é mortal na primeira, tem na última. E tem Sócrates na menor e na conclusão. Então, esses são os blocos da construção desse argumento. Na lógica, a tautologia seria uma proposição que é sempre verdadeira. O triângulo tem três lados, isso já está evidente no próprio enunciado, na palavra, né? Triângulo, três ângulos. Então ele diz que as sentenças abertas são frases que, por si só, não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, pois dependem de informações adicionais. Exemplo, ele está certo, sem saber a quem ele se refere e sobre o que estamos falando. Não podemos dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. Outro exemplo é: este número é par. Se não soubermos qual número está sendo mencionado, não há como determinar o valor de verdade da afirmação. Sentenças fechadas ou proposições. São frases que podem ser classificadas inequivocamente como verdadeiras ou falsas, independentemente do contexto. Exemplos: o sol nasce no leste. Essa é uma afirmação sempre verdadeira. A capital do Brasil é Lisboa.
Essa afirmação é sempre falsa, pois a capital de Brasil é Brasília. E daqui a um tempo, talvez a capital de Brasil não seja Brasília. Tô brincando. Porque foi vários, né? Foi... Como é que é? Foi o Rio de Janeiro uma época. E teve outra época que era alguma cidade do norte, do nordeste. Todo ser humano tem 2 braços. Embora essa afirmação pareça intuitivamente verdadeira, sabemos que existem exceções, como pessoas que nasceram sem um dos braços ou que sofreram amputações. Aqui ele fala o seguinte: a lógica se baseia em 2 princípios fundamentais que eliminam ambiguidades. Ele só falou do princípio do terceiro excluído, princípio da não contradição. Ele esqueceu do princípio de identidade, que é igual a. Ou seja, que declara o seguinte: A é diferente de não A. Então o A possui a identidade do A. A não pode ser A e não A ao mesmo tempo, que seria o terceiro excluído, né? Quer dizer, seria a não contradição. A não pode ser A e não A ao mesmo tempo, pois se A é não A, isso contradiz o princípio de identidade, entendeu? Então 3 princípios básicos. Eu creio que o princípio de identidade também seja importante para estabelecer o terceiro excluído da não contradição na lógica formal. Nem toda frase que parece lógica pode ser considerada uma sentença matemática. Algumas expressões não possuem valor verdade bem definido. Exemplos: perguntas: qual é o maior número primo? Ordens ou pedidos: fecha a porta. Frases subjetivas: matemática é difícil. Isso não é uma sentença matemática. Uma sentença matemática deve sempre ser afirmativa e declarativa. Perguntas, exortações e frases subjetivas não podem ser classificadas como sentenças matemáticas. Considere a seguinte sentença: hoje está chovendo. O valor de verdade dessa frase depende do dia e do local onde ela é dita, ou seja, ela não pode ser classificada como sempre verdadeira ou sempre falsa. Logo, essa frase não é uma sentença matemática. Agora considere: o número 7 é maior que o número 3. Essa afirmação é sempre verdadeira, independentemente do contexto, portanto é uma sentença matemática. 1.3 Conectivos. Para estruturar o raciocínio lógico de maneira rigorosa, precisamos de uma forma sistemática de determinar o valor de verdade de sentenças mais complexas. Para isso, utilizamos uma tabela. Definição 1.3 Tabela verdade. Uma tabela verdade é uma tabela que lista todas as possíveis combinações de valores de verdade para um conjunto de sentenças que exibe os respectivos valores de verdade de uma sentença composta construída a partir delas. Cada linha de uma tabela verdade representa uma possibilidade diferente para as sentenças básicas envolvidas. Com isso, conseguimos visualizar de forma clara quando uma afirmação composta é verdadeira ou falsa. Definição 1.4 Conectivo lógico. Um conectivo lógico é um termo utilizado para combinar sentenças, formando novas sentenças cujo valor de verdade depende do valor das sentenças originais. Os princípios conectivos lógicos são: negação é o não, ele transforma uma sentença em sua oposta. A conjunção e conecta 2 sentenças exigindo que ambas sejam verdadeiras. Disjunção ou conectando 2 sentenças exigindo que pelo menos uma seja verdadeira. Condicional: se, então, expressa uma relação de consequência entre 2 sentenças. Bicondicional: se e somente se, indica que 2 sentenças têm sempre o mesmo valor de verdade. A negação de P, denotada via não P, que é aquele L lá, é lida lida como não P, significa simplesmente inverte o seu valor de verdade. Se uma sentença é verdadeira, sua negação será falsa, e vice-versa.
Exemplo 3. Considere a seguinte sentença: P. Hoje é segunda-feira. Sua negação é dada por: não é verdade que hoje é segunda-feira. Então, esse seria o não P. Então, imagina o P, essa letra, como esse conjunto onde existe esse elemento linguístico, esses elementos linguísticos, essas palavras, que é essa sentença: hoje é segunda-feira. E o não P é a negação de que isso seria verdade, porque não seria segunda-feira. Se P for verdadeira, ou seja, se realmente for segunda-feira, sua negação será falsa. Se P for falsa, sua negação é verdadeira. A tabela verdade da negação é PV, então não PF. PF, então não PV. A conjunção de duas sentenças será verdadeira apenas se ambas forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Matematicamente, a conjunção é representada pelo símbolo do V para cima meio espaçado. Exemplo 4. Considera as sentenças: P. Está sol. Q. Hoje é feriado. A conjunção dessas frases é representada por P, conjunção Q. Está sol e hoje é feriado. Então, P e Q. Essa nova sentença será verdadeira apenas se as duas sentenças originais forem verdadeiras simultaneamente. A tabela verdade da conjunção é PV, QV. Então, a conjunção verdadeira. PV, QV, então a conjunção falsa. PF, QV, então a conjunção falsa. PF, QF, então a conjunção falsa. A disjunção entre duas sentenças será verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira. Será falsa apenas se ambas forem falsas. Matematicamente, a disjunção é representada pelo símbolo V um pouco espaçado. Considere as sentenças: P, esse conjunto, né? Vou ao cinema. Q, vou ao parque. A disjunção dessa frase é representada por P, disjunção Q. Vou ao cinema ou vou ao parque. Essa nova sentença será verdadeira se pelo menos uma das opções ocorrer. A tabela verdade de disjunção é PV, QV, então disjunção verdadeira. PV, QV, então disjunção verdadeira. PF, QV, então disjunção verdadeira. PF, QF, então disjunção falsa. Nos três casos onde ambas são verdadeiras e ou a P ou a Q é verdadeira, ela é verdadeira. E no caso onde todas são falsas, ela é falsa. Implicação. A condicional expressa uma relação de dependência entre duas sentenças. Em geral, afirmações do tipo se P, então Q significam que se P é verdadeiro, então Q também é. Porém, se P é falso, se P for falso, Q pode ou não ser verdadeiro. Chamamos P de hipótese e Q de conclusão. Isso estrutura uma implicação que denotamos via P implica Q. Uma implicação é considerada verdadeira se sempre que a hipótese é verdadeira, a conclusão também é verdadeira. Se ocorrer de P ser verdadeiro e Q ser falso, então a implicação é falsa. Por exemplo, a afirmação: se João é estudante, então João é uma pessoa. É verdadeira porque todo estudante é de fato uma pessoa. Por outro lado, a afirmação: se João é um dragão, então João sabe voar, é mais delicada. Sabemos que João não pode ser um dragão, já que dragões não existem. Portanto, a hipótese João é um dragão nunca é verdadeira. Isso significa que a condicional na qual a hipótese é verdadeira nunca ocorre.
Pelo fato de essa situação hipotética nunca acontecer, qualquer conclusão derivada dessa hipótese é logicamente considerada verdadeira dentro do contexto da implicação. Ou seja, possui um valor lógico, né? Se eu estabeleço um argumento, todo gato é azul, Garfield é um gato, logo Garfield é azul. Na realidade, se você pegar, isso é falso, porque existem gatos que não é azul, a maioria deles, na verdade, né? E eu nunca vi um gato literalmente azul. Então, mas essa implicação é verdadeira dentro do argumento. A estruturação dele é lógica, mesmo que ele não tenha implicação com particulares. A gente usa essas letras para ser um universal. Tipo assim, se A, então Q, não, se A, então B, esse A, ele cabe em todas as situações particulares. Então, ele é uma forma universalizada de implicação com outra coisa. Todo argumento, ele pressupõe causalidade. Assim, a implicação é considerada verdadeira nesse contexto lógico. Mesmo que a conclusão João sabe voar pareça arbitrária ou sem relação com a hipótese, nesse caso diremos que a afirmação é verdadeira por vacuidade, onde a verdade da implicação deriva do fato de que a premissa não pode ser nunca verdadeira. Vale ressaltar que a veracidade da afirmação não implica na veracidade da conclusão. Por exemplo, se 1 é igual a 0, então 3 é igual a 14. É verdadeira por vacuidade, já que a hipótese 1 igual a 0 é falsa, mas isso não muda o fato de que 3 igual a 4 é falso. Dito de outra maneira, independente do que acontece com Q, a implicação é verdadeira se P for falso. É daqui que vem, se P for falso, Q pode ou não ser verdadeiro. Exemplo 6. Considere as sentenças. P. Está chovendo. Q. Leva o guarda-chuva. A condicional correspondente é P implica Q. Se está chovendo, então leva o guarda-chuva. Essa afirmação só seria falsa se estivesse chovendo e ainda assim eu não levasse o guarda-chuva. A tabela verdade da condicional é PV, QV, P implica Q é verdadeira. PV, QV, QF, então P não implica Q, é falsa. P implica Q é falsa. PF, QV, então é verdadeiro que P implica Q. Se PF e QF, a implicação também é verdadeira. É recíproca. É outra implicação que podemos formar a partir de P implica Q, é a sua recíproca, dada por Q implica Q. A veracidade de uma implicação não possui absolutamente nenhuma relação com a veracidade de sua recíproca. Parece então que a implicação em si, essa setinha, não tem nada a ver com o P, que é a hipótese, e o Q, que é a conclusão, né? Seria o P implica Q, é a sua recíproca. Em alguns casos, uma implicação é verdadeira e sua recíproca é falsa. Em outros casos, uma implicação é verdadeira e sua recíproca também. Nesse caso especial, expressamos esse fato via P, condicional, bicondicional, na verdade, Q. E lê-se assim: P é verdadeiro se e somente se Q é verdadeiro. Trata-se da bicondicional, que afirma que duas sentenças sempre possuem o mesmo valor de verdade. Ou ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Exemplo 7. Considere as sentenças. P. O time venceu o último jogo. Q. O time foi campeão. A bicondicional correspondente é P
é bicondicional que o time será campeão se e somente se vencer o último jogo. Essa afirmação significa que o time só será campeão se vencer o que se vencer e que se for campeão isso deverá ter ocorrido porque venceu. A tabela da bicondicional é P, V, Q, V, condicional verdadeira, bicondicional verdadeira. P, V, Q, F, então a bicondicional é falsa. PF e QF, a bicondicional é falsa. Se PF e QF, a bicondicional também é verdadeira, porque se o P é falso e o Q também implica que ele é falso, esse lance dessa propriedade da falsidade é verdadeira, a implicação, a bicondicional, quer dizer, no caso. 1.4 Quantificadores. Até agora estudamos sentenças que podem ser classificadas diretamente como verdadeiras ou falsas. No entanto, muitas afirmações matemáticas envolvem expressões que fazem referência a todos ou a alguns elementos de uma colocação. Para lidar com esse tipo de afirmação, utilizamos os quantificadores lógicos. Um quantificador lógico é um operador que indica quantos elementos de um determinado conjunto satisfazem uma propriedade. Os dois principais quantificadores são o quantificador universal, indica que para todo ou para qualquer que seja, expressa que uma propriedade vale para todos os elementos de uma coleção. O quantificador existencial indica que existe pelo menos um elemento da coleção em análise satisfaz determinada propriedade. Exemplo 8. Considere a seguinte afirmação: toda pessoa tem um nome. Essa frase indica que para toda pessoa a propriedade de ter um nome é válida, ou seja, qualquer pessoa que escolhemos seguirá essa regra. Logo, trata-se de um exemplo de um uso do quantificador universal. Exemplo 8. Agora considere a afirmação: existe um animal que voa. Essa frase afirma que existe pelo menos um animal que possui a propriedade de voar. De fato, os pássaros são exemplos disso. Aqui, usamos um quantificador existencial. Compreender quantificadores é fundamental, pois muitas demonstrações matemáticas são formuladas em termos de afirmações universais e existenciais. Além disso, para dominar o raciocínio lógico, é necessário saber negar corretamente proposições com quantificadores. A negação de uma sentença com quantificadores exige uma troca de quantificador, isto é, a negação de para todo se transforma em existe pelo menos um, e vice-versa. Afirmamos anteriormente que toda pessoa tem um nome. A negação correta dessa afirmação seria: existe pelo menos uma pessoa que não tem um nome. Isso significaria que encontramos pelo menos um caso em que a propriedade original não se aplica. Aqui realizamos a troca do quantificador todo pelo quantificador existe pelo menos um. Tem um outro exemplo muito legal que as pessoas que estudam ciência, e normalmente o Francis Bacon e o método da indução indutivo, sempre se deparam, né, que é o contrário do dedutivo, que parte de premissas gerais para conclusões específicas. Esse é parte de premissas específicas para generalizar, né? Então, mas tipo assim, aquele exemplo do cisne negro, não existem cisnes negros. Só por haver um caso onde existe um cisne negro é suficiente para negar toda a afirmação de que não existe cisnes brancos ou negros. Então é esse caso, né? Se existe pelo menos um cisne negro, então nem todo cisne é branco. Essa propriedade não é puramente universal, não é nem todo elemento do conjunto
possui a propriedade cisne branco. Aqui realizamos a troca de quantificador. Todo pelo quantificador existe pelo menos um. Agora vejamos a negação do quantificador existencial. Dada a afirmação, existe um animal que voa. Sua negação correta é: nenhum animal voa. Ou seja, ao negar existe pelo menos um, estamos afirmando que nenhum elemento satisfaz a propriedade original. Muitas dificuldades em provas de raciocínio lógico surgem quando o candidato tenta negar proposições sem atentar para os quantificadores. Sem fazer essa troca corretamente é essencial para evitar erros e interpretar questões com precisão. 1.5 Argumentos. Ao longo deste capítulo, estudamos sentenças e formas de conectá-las logicamente. No entanto, o raciocínio lógico não se limita a analisar sentenças isoladas. Ele também se preocupa com a validade de argumentos. Em muitas situações do cotidiano, tomamos decisões e chegamos à conclusão com base em informações previamente conhecidas. A lógica nos permite avaliar se essas conclusões foram obtidas de maneira correta. Um argumento lógico é um conjunto de sentenças chamadas de premissas que conduzem a uma conclusão. Um argumento é válido quando a sua conclusão segue necessariamente das premissas. Quando ela não se segue, Quando a conclusão não segue das premissas, é chamado de non sequitur, ou também falácia da afirmação do consequente. Um argumento válido é aquele no qual, se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão obrigatoriamente será verdadeira. Se for possível que as premissas sejam verdadeiras e ainda assim a conclusão seja falsa, o argumento é considerado inválido. Considere o seguinte argumento: se chove, então a chuva fica molhada. Está chovendo, portanto a rua está molhada. Isso é tautológico, é um raciocínio dedutivo. Nesse caso temos duas premissas. Premissa 1, se chove, então a rua fica molhada. Premissa 2, está chovendo. A partir dessas premissas concluímos que a rua está molhada. Esse argumento é válido, pois a conclusão decorre logicamente das premissas. Por outro lado, vejamos um argumento que não é válido. Se está frio, então estou de casaco. Estou de casaco, portanto está frio. As premissas são: premissa 1, se está frio, estou de casaco. Premissa 2, estou de casaco. No entanto, a conclusão, portanto está frio, não é necessariamente verdadeira. Eu poderia estar usando casaco por outro motivo, como estilo ou precaução. Esse é um exemplo de falácia lógica, pois a conclusão não decorre das premissas, que é o que eu falei, non sequitur ou falácia da afirmação do consequente. Um argumento lógico é válido se a sua estrutura garante que sempre que todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Se existe ao menos uma situação em que as premissas sejam verdadeiras, mas a conclusão seja falsa, o argumento é inválido. A validade de um argumento depende apenas da sua forma lógica e não do conteúdo específico das sentenças envolvidas. Por exemplo, a seguinte estrutura é válida, independentemente do contexto. Se P, então Q. P é verdadeiro, portanto Q é verdadeiro. Esse tipo de argumento é conhecido como modus ponens. O importante, por ora, é compreender que a validade de um argumento independe do significado das frases utilizadas, mas apenas da maneira como elas estão conectadas. Exemplo 14. Considere o seguinte argumento: se um peixe sabe tocar piano, então a lua é feita de queijo. Um peixe sabe tocar piano, portanto a lua é feita de queijo. Esse argumento pode parecer absurdo, pois as sentenças parecem não ter relação com a realidade. Relação alguma com a realidade. No entanto, sua forma lógica segue exatamente a estrutura do modus ponens. Se P, então Q. P é verdadeiro, portanto Q é verdadeiro.
Como a conclusão decorre diretamente das premissas, o argumento é válido, mesmo que as sentenças não façam sentido no mundo real. Isso reforça a ideia de que a validade de um argumento depende apenas da sua estrutura lógica e não do conteúdo específico das sentenças. 1.6 Equivalências. Até o momento, estudamos como construir sentenças compostas a partir de conectivos lógicos e como avaliar sua validade. No entanto, frequentemente precisamos reescrever proposições de maneira equivalente, preservando seu valor de verdade, mas em uma forma mais convincente para análise. Definição 1.7 Equivalência. Dizemos que duas proposições são equivalentes quando possuem a tabela verdade, ou seja, quando assumem o mesmo valor de verdade para qualquer situação possível. Duas das equivalências mais importantes no estudo da lógica são as leis de De Morgan e a contrapositiva das condicionais. Vamos explorá-las em detalhes. Leis de Morgan. Leis de De Morgan descrevem como negar corretamente proposições compostas que envolvem os conectivos e ou. Proposições compostas, ou seja, que possuem mais de uma. A negação de uma conjunção é equivalente à disjunção das negações. Aqui tem um símbolo de negação no parênteses, que eu vou considerar um conjunto, P, a conjunção Q. Ou seja, dentro desse conjunto, eles possuem uma conjunção, que seria eles possuírem o valor verdadeiro. Tem aquele símbolo com as três retas, que é para denotar a equivalência, ou é aquele mesmo símbolo de se e apenas se, indo em direção. Aí do outro lado tem um conjunto, o parênteses com não P, e a disjunção com o não Q, com outro conjunto, outro parênteses com não Q. Então a negação da conjunção P com Q é igual, tem a equivalência à negação ao não P e o não Q, a disjunção deles. No caso da disjunção, se P e Q são verdadeiros, ou um deles pelo menos é verdadeiro, então a disjunção é verdadeira. Ou seja, ou é um ou é outro. Algum dos elementos precisam ser verdadeiro. E na tabela verdade da conjunção, apenas se o P e o Q for verdadeiro, a conjunção é verdadeira. Então vamos tentar interpretar de novo. O não conjunto de P com a conjunção P e Q tem equivalência com um conjunto isolado de não P, a disjunção com a disjunção do não Q. Se não P e não Q é verdadeiro, se o não P ou o não Q é verdadeiro, há uma disjunção. A negação de uma disjunção é equivalente à conjunção das negações. Exemplo 15. Considere a seguinte afirmação: João estuda e trabalha. Sua negação não seria João não estuda e não trabalha, pois isso negaria ambas as partes ao mesmo tempo. Segundo a lei de Morgan, a negação correta é João não estuda ou não trabalha. Isso significa que, para que a afirmação original seja falsa, basta que pelo menos uma das condições não seja satisfeita. Dada a proposição Maria gosta de café ou de chá, pela lei de Morgan, sua negação correta é Maria não gosta de café e de chá, e não gosta de chá. Ou seja, para que a afirmação original seja falsa, Maria precisa rejeitar ambas as bebidas. Isso seria a conjunção da negação, né?
ela negar tanto o café quanto o chá, que seria o chá, o café o P e o chá o Q. Então o não chá e o não café seria uma conjunção. A disjunção seria o ou café ou chá. Então, para negar isso, seria necessário negar ambas, uma conjunção da negação. Mas no caso da conjunção, que é representado pelo e, João estuda e trabalha, é necessário negar uma ou outra, né? Que seria a disjunção das negações. Você desconecta, você faz uma... A conjunção seria a ressonância e a harmonia, e a disjunção seria o que desconecta a dissonância, no caso, né? As leis de Morgan são especialmente úteis para reescrever proposições de forma equivalente, facilitando a análise de negações e resoluções de questões de lógica. Outro caso fundamental de equivalência lógica ocorre com proposições condicionais, dada uma sentença da forma P implica que. Podemos transformá-la em uma proposição equivalente chamada de contrapositiva, negando ambas as partes e invertendo sua ordem. Tipo, não que implica em não P. Você inverteu. Considere a seguinte proposição, exemplo 17. Se alguém estuda, então aprende. Para obter sua contrapositiva, seguimos 2 passos. Negamos a conclusão, que é alguém aprende, alguém não aprende. Negamos e invertemos a hipótese. Então essa pessoa não estudou. Caraca, a gente usa muito disso, de contrapositiva, sem sequer saber que significa contrapositiva. Mas as contrapositivas que o pessoal usa é meio falaciosa. Ah, você não sabe disso, que é básico, então você não é inteligente. Assim, a contrapositiva equivalente é: se alguém não aprende, então não estudou. A proposição original e sua contrapositiva sempre terão o mesmo valor de verdade, ou seja, são logicamente equivalentes. Por outro lado, um erro muito comum é apenas inverter a ordem da condicional sem negar as partes, o que gera uma equivalência válida. Suponha que alguém afirme: se está frio, então estou de casaco. Se tentarmos inverter a condicional sem negar as partes, obteremos: se estou de casaco, então está frio. No entanto, essa frase não é equivalente à original. Podemos estar usando casaco por outro motivo, como estilo ou precaução. O correto seria: se não estou usando casaco, então não está frio. Essa sim é a contrapositiva válida. A contrapositiva de uma condicional é sempre logicamente equivalente à proposição original. No entanto, apenas inverter a ordem das partes, sem negá-las, gera uma proposição que não necessariamente possui a mesma verdade lógica. 1.17 Pegadinhas. A lógica não se permite apenas a estruturas formais e tabelas verdades. No entanto, no cotidiano e em provas de concurso, é comum encontrarmos problemas que exigem interpretações cuidadosas e evitam o raciocínio apressado. Muitos desses desafios exploram armadilhas cognitivas que podem induzir ao erro se não analisarmos a estrutura logicamente correta. A estrutura lógica corretamente. Exemplo 19. Considere a seguinte afirmação: uma moeda pode cair com a face... Considere a seguinte afirmação: uma moeda pode cair com a face voltada para cima ou para baixo. A partir dessa afirmação, alguém pode concluir: portanto, a chance de cair face sair de cada face sair é de 50%. Esse raciocínio parece lógico à primeira vista, mas não necessariamente é verdadeiro. A conclusão assume que a moeda é perfeitamente equilibrada, sem considerar fatores como peso irregular, a força do lançamento e até mesmo o solo onde a moeda cair.
Esse é um exemplo de erro lógico causado por uma suposição não declarada. Um tipo comum de pegadinha lógica é a inversão indevida de uma condicional. Já estudamos que sentenças do tipo se P, então Q não significam necessariamente que se Q, então P. Vamos ver um exemplo clássico disso. Um professor afirma: se você estudar bastante, então passará na prova. Um aluno escuta essa frase e conclui: se passei na prova, então estudei bastante. Essa conclusão, no entanto, não é necessariamente verdadeira. É possível que o aluno tenha passado sem ter estudado muito, talvez por já conhecer o conteúdo ou por pura sorte. O erro aqui está em inverter a relação da condicional original, um equívoco lógico comum. Outro tipo clássico de pegadinha envolve afirmações aparentemente contraditórias, mas que fazem sentido dentro de uma lógica bem definida. Exemplo 21. Considere o seguinte enigma. Um homem diz: eu sempre minto. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se fosse verdadeira, então o homem estaria dizendo a verdade, o que contradiz a própria frase. Se fosse falsa, então ele sempre mente. Ele sempre mente, o que significa que ele pode estar dizendo a verdade nesse momento. Esse é um exemplo de paradoxo lógico, onde a estrutura da frase impede que ela seja classificada como verdadeira ou falsa de maneira consistente. Muitos problemas de raciocínio lógico exploram armadilhas na interpretação de sentenças. O segredo para resolvê-los corretamente está em analisar cuidadosamente a estrutura lógica das afirmações, evitando suposições implícitas e inversões indevidas.